Oi, bom dia pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o mau hálito hoje? Esse fantasma que preocupa todos nós, né? A gente vive preocupado, é uma coisa que traz um certo desconforto, assim, quando você vai chegar muito perto de alguém, quando a gente vai fazer uma entrevista, quando a gente vai conversar, é aquela questão, será que eu tenho mau hálito? Será que eu tô com mau hálito, né? A gente tá sempre com essa preocupação, é comum, todos nós, sempre a gente fica pensando nisso, porque muitas vezes o mau hálito a gente não sente, né? Mesmo a gente colocando a mão, tentando sentir se o hálito da gente é bom ou não, ou o fato se acostuma, e na verdade a gente não sabe se a gente está com mau hálito ou não, e isso causa um transtorno, muitas vezes uma preocupação. Então eu vou falar hoje de 3 grandes causas do mau hálito, 3 grandes dicas de como evitar o mau hálito, tá? Primeira causa, alimentação. A alimentação, quando a gente está fazendo uma dieta, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, eu tô fazendo dieta e meu hálito ficou ruim. Fica mesmo, porque, né, quando a gente se alimenta muito pouco, principalmente essa dieta da proteína, que ela causa uma quebra de gordura no processo de emagrecimento, também não vou entrar nessa questão porque não é minha área, mas ela causa um odor, que a gente fala... uma cetose, um hálito cetônico, né? Esse hálito cetônico é causado pela quebra de gordura e tudo mais. Como a gente vai fazer? Então, a primeira dica, como a gente vai, quando a gente está em dieta, como a gente vai fazer para não ter esse mau hálito? Então, é procurar se alimentar de 2 em 2 horas com algum alimento que combate o mau hálito. Por exemplo, a maçã, a cenoura, o morango. Então tem que ser pouquinha quantidade para não atrapalhar a dieta, mas que também combata um pouco esse hálito da cetose, da quebra de gordura de quando a gente está de dieta. Então esse é um, né, a alimentação. Segunda é a higiene bucal. A higiene bucal, gente, é escovar, mas é escovar de verdade. É pegar uma escova macia e fazer uma faxina na boca, principalmente antes de dormir. E usar direitinho o fio dental e escovar muito bem a língua. Por quê? Porque é um resto de alimento que está grudado ali entre o dente da gente, ou no meio do dente da gente, mesmo que ficar um pedacinho, um pouquinho. É a mesma coisa que uma comida fora da geladeira. Ela contamina, ela apodrece e ela vai dar um cheiro esquisito. Imagina isso dentro da boca da gente, um resto de alimento que causou, que apodreceu ali, que, né, tá naquele processo de decomposição por causa das bactérias que estão ali presentes e a gente não remove. É uma comida fora da geladeira que apodreceu dentro da boca da gente, que a gente não removeu. Então a escovação é muito importante. Então é limpar muito bem os dentes, principalmente antes de dormir, né? Porque na hora que a gente está dormindo, aquela saliva fica parada ali, não tem nada que faz a gente ficar engolindo ou removendo aquilo, então piora o quadro. E escovar muito bem a língua também, porque a língua, lá no fundo da língua, e toda a parte superior da língua, ela forma um tipo de uma saburra, que é como se fosse uma camadinha, uma coisinha contaminada ali, né? A gente chama de saburra lingual. Então é pegar uma escova ou esse raspador de língua e bem lá atrás, lá quase na garganta, onde tem um Vzinho, e vir de trás para frente e escovar até essa língua ficar bem limpinha. Isso pode ser feito 1 ou 2 vezes ao dia, de preferência 2 vezes ao dia, né? Porque o mau hálito também é muito causada por essa saburra que fica na língua. Então, outra, higiene bucal. Gente, eu não tô falando de doença, nem de diabetes, nem da parte de doenças periodontais, nada. Eu tô falando do paciente normal, que não tem nenhum problema e que mesmo assim ele tem um mau hálito, né? Apresenta às vezes o mau hálito, todos nós em algum momento da vida a gente apresenta mau hálito, a hora que acorda. Por quê? Porque aquela saliva ficou parada ali, aquele ali resto de alimento ficou ali, as bactérias estão ali fazendo a festa, né? E a língua também depositou em cima, e a gente também está sem se alimentar, então tudo ao mesmo tempo. E aí, então, escovar muito bem, a pasta pode ser qualquer pastinha, normal, o importante é fazer uma escovação bem feitinha. E a outra causa são os cálcios, não sei se vocês já ouviram falar isso. São umas bolinhas de resto de alimento que grudam nossas amígdalas, lá atrás aqui.
Então elas grudam, essas bolinhas grudam ali, formam um tipo, porque causa é como se fosse um queijinho, bolinhas de queijinho, que são restos de alimento, que formaram essas bolinhas ali atrás e que grudaram ali, às vezes elas ficam até meio calcificadinha, e se a gente não remover, aquilo dá um cheiro horrível mesmo, né? Então é tentar combater esse cálcio. Então como que nós vamos tentar? Tem várias maneiras. 3, eu vou citar 3. Uma é bochecho com água e bicarbonato, fazer um bochecho bem vigoroso lá dentro da garganta, um bochecho bem vigoroso que chegue na garganta. Outro, bochecho com água e limão. E outro, bochecho com água e bicarbonato. Se vocês estiverem muito encanados, que aquele dia vocês estão com mau hálito, faz umas 3 vezes por dia isso. Né? Umas 3 vezes por dia faz esse bochecho bem vigoroso na tentativa de tirar esses cáusium, que são essas bolinhas que ficam lá na garganta. Né? Nunca aconteceu de vocês, de às vezes vocês terem engasgar ou terem uma tossinha assim e sair uma bolinha lá de dentro da garganta? Então isso são os cáusium, né? Então é outra causa. Se não melhorar, a gente tem que ir no otorrino para o otorrino tentar tirar isso, tá? Vamos fazer isso direitinho, vocês vão perceber que ninguém mais vai precisar ficar com medo de falar, de beijar, de se relacionar, de nada, tá bom?